Irmãos, Daniel capítulo 9, agora dos versos 20 a 27. Daniel 9, de 20 a 27. Agora os irmãos podem acompanhar a projeção, mas não deixem de trazer a Bíblia para a igreja. Daniel 9, de 20 a 27. Nós vamos orar e dar início então à nossa reflexão. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e em Cristo, Redentor nosso. Amém. Irmãos, esse é um texto de muito difícil interpretação, porque ele traz uma diversidade de interpretação, sobretudo em razão das correntes escatológicas. Lembrando aos irmãos que escatologia é a doutrina do fim dos tempos. E o livro de Daniel ele é dividido em dois grandes blocos. O primeiro, do capítulo 1 ao capítulo de número 6, nós temos Daniel trazendo os acontecimentos daquele momento. Embora, em algumas passagens, ele aponte também para o futuro. Dos capítulos 7 a 12, ou seja, os 6 últimos capítulos, Daniel então vai trazer todo um conteúdo apocalíptico. Então, o Apocalipse do Antigo Testamento é o livro do profeta Daniel. E já desde algumas semanas nós temos apontado para o Apocalipse através desse livro. Mas essa passagem ela representa a resposta à oração de Daniel. Pela manhã vimos a oração que é feita no mesmo capítulo, dos versos de 1 a 19, onde ele pedia perdão pelos pecados do povo e pelos seus pecados. E ele fazia isso porque faltavam apenas 2 anos para que se concluísse o período do cativeiro de 70 anos, ou seja, eles estavam há 68 anos cativos, faltavam 2 para completar 70. E esses 70 era justamente o período que Deus havia determinado para disciplinar o seu povo na Babilônia. Daniel descobriu isso lendo o livro de Jeremias, no capítulo 25 e 29. Então, quando ele se deparou com aquilo que Jeremias escreveu, ele notou que esse período de tratamento disciplinar que Deus estava dando ao seu povo estava chegando ao fim. O que é que ele faz então? Capítulo 9. Ele ora, confessando os seus pecados e os pecados do seu povo. E clamando a Deus por misericórdia, apontando sempre a glória de Deus e a insignificância, a pecaminosidade e a injustiça humana, se referindo ele ao seu povo. Então, esse é o contexto. Aqui Daniel tem 81 anos de idade. Depois dessa oração, o que é que ocorre? Justamente o que vamos falar daqui para frente. Então, daqui para frente, nós temos a resposta à oração do profeta Daniel. E ela começa no verso de número 20 ao 23. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, esse Gabriel é o mesmo Gabriel que apareceu a Maria para dar a notícia das boas novas, não é? Que ela, então, seria a mãe do Senhor Jesus, o que Jesus encarnaria, então, no ventre de Maria. Então, quando o homem Gabriel, estou no verso 21, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim,
para tu declarar, porque és muito amado, Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, nesse primeiro momento, nós temos, segundo o que nos informa a Escritura, o anjo Gabriel saindo imediatamente com a resposta da oração de Daniel. Há duas coisas que nos chamam a atenção aqui, irmãos. Primeiro, há uma resposta imediata à oração de Daniel. Há uma resposta imediata. Vale lembrar que Daniel, ele se vestiu de pano de sacos, usou cinzas, fez orações, súplicas e jejum diante do Senhor. E a sua oração não era uma oração egoísta, mas altruísta. Ele intercedia pelo seu povo. Ele suplicava a Deus que provocasse no coração do seu povo arrependimento. E, sobretudo, que esse povo, como resposta à disciplina de Deus, apresentasse, então, conversão, mudança de caminho. Isso está lá no início do capítulo 9. Quando a gente chega nos versículos de 20 a 23, o texto diz que a resposta foi imediata à oração de Daniel, e que o anjo saiu, que aqui é chamado de homem Gabriel, mas no mesmo versículo vai afirmar que esse homem veio rapidamente, veio voando e tocou a Daniel na hora do sacrifício da tarde. Verso 22. Esse queria instruir a Daniel, falando com ele: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No verso 23, ele vai dizer: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Ou seja, logo quando você começou a sua oração, o Senhor já deu uma resposta. E imediatamente eu saí para trazer-te então essa resposta. Mas o anjo faz uma observação no verso 23, dizendo que Daniel é muito amado e que ele deveria considerar, pois, e entender aquela visão que o anjo iria lhe revelar. Há duas coisas, irmãos, que a gente precisa observar. Penso que esses versículos fazem cumprir aquela palavra dita por Tiago, que diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se a gente soubesse a veracidade dessas palavras e a profundidade dessa verdade, nós oraríamos muito mais do que costumamos fazer. E talvez as nossas orações nada mais sejam que válvulas de escape para os nossos momentos de desespero. Você já parou para perceber que você ora mais quando o nó arrocha, quando o caldo entorna, quando a situação fica mais delicada? Você convoca pessoas ao seu redor para orar quando as situações na sua vida estão mais difíceis. Observem que poucos de nós temos uma vida cotidiana no sentido de uma vida prática e constante de oração. Mas se de repente o pai e a mãe forem hospitalizados, a conversa muda. Se o filho cair em enfermidade, a conversa muda. Se formos ameaçados no nosso trabalho, aí os nossos joelhos se dobram. Onde é que eu quero chegar com isso? É que a Escritura deixa claro que Daniel ele tinha uma vida prática, devocional, de oração e de comunhão com Deus, coisa que nós não alimentamos nos dias atuais. Quantos de nós, por exemplo, fazemos os cultos domésticos? Eu vou aliviar um pouco. Quantos de nós, no momento da refeição, reunimos a família para fazer orações, para agradecer a Deus por aquilo? O nosso próprio dia a dia, muitas vezes, impede a muitos de fazer isso. Porque antigamente as famílias se sentavam, se reuniam para fazer suas refeições juntas. Hoje isso não acontece. Então, a mãe almoça, o pai ainda não chegou, então a mãe almoça só, a esposa. Logo após chega o pai e faz sua refeição só.
os filhos precisavam sair para a faculdade, fizeram suas refeições só. Observem que o ativismo, que é uma praga da nossa época, ele tem atingido os nossos lares. Então, nós não temos mais reunião de família. E se alguma família tem desfrutado desse momento, levante as mãos para o céu e agradeça a Deus, porque em termos práticos não temos mais isso. Nessa vida frenética que nós levamos, nós só nos encontramos à noite para todos dormir sob o mesmo teto. Essa não era a realidade de Daniel. Não que ele não tivesse uma vida ativa, uma vida proativa. Ele tinha. Mas a questão é, ele tinha a concepção que lhe era necessário manter uma vida de relação espiritual com Deus. E aí eu volto a dizer o que disse pela manhã, irmãos. Às vezes a gente diz coisas e não percebe a gravidade daquilo que está afirmando. Alguém diz assim, olha, você nunca mais foi me fazer uma visita, apareça. E você responde assim, é porque eu não tenho tempo. Pela manhã eu disse aos irmãos, eu quero reafirmar. Tempo é uma questão de prioridade. A gente consegue tempo para tudo aquilo que é importante para nós. Tempo é prioridade. E eu lembro do exemplo que dei pela manhã. Se na madrugada do dia seguinte, seu filho adoecer às 2 horas da manhã, sabe o que é que vai acontecer? Você vai encontrar tempo para levantar, para acolher, para ir atrás de um Uber, de um táxi, de um amigo, de um parente, para levá-lo ao hospital. Você vai encontrar tempo para passar a noite aguardando ele medicado melhorar. No dia seguinte, no mesmo dia, se você chegar às 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã em casa, tiver quem cuide dele, e você não tiver pedido um atestado ao médico, você vai deixar seu filho com alguém para cuidar, você vai trabalhar, e observe, não lhe faltou tempo para nada disso. A pergunta é, por quê? Porque o nosso problema não é tempo, o nosso problema é prioridade. Por isso que a gente nunca deve dizer a ninguém, eu não fui te visitar porque eu não tive tempo. Porque você está dizendo a essa pessoa, como você não é uma prioridade para mim, eu não abri um espaço na minha agenda para visitá-lo. Isso se aplica em termos práticos, por exemplo, ao dia do Senhor. Isso se aplica ao dia do Senhor. Muitos de nós nos ausentamos e o argumento é, pastor, eu trabalho. Pastor, eu tenho outros compromissos. Pastor, domingo... Pasmem, mas eu já ouvi isso. Pastor, domingo é meu único dia de descanso. Eu preciso descansar. Isso demonstra, irmãos, como nós desconhecemos a palavra de Deus e a vontade de Deus. Domingo é o dia de descanso que Deus deu para você descansar o seu corpo e para refrigerar a sua alma na presença dEle. É um favor que Deus fez. Mas como nós encaramos esse dia? Nós encaramos nos apropriando dele, portanto, furtando o dia do Senhor para nós e achando que somos espirituais quando fazemos isso. Você consegue perceber que Daniel, mesmo em meio a uma situação tão conflituosa, ele buscava tempo, 3 vezes ao dia para orar, para estudar a palavra de Deus, para meditar. E quando Daniel faz uma oração, então ele ouve do anjo, olha, a sua oração ela foi respondida, eu vim te trazer a resposta dessa oração. E o anjo faz questão de dizer que Daniel é um homem muito amado pelo Senhor. Muito amado pelo Senhor. Então a gente precisa compreender, irmãos, uma outra lição, que amor é atitude. Amor é atitude. É claro que quando eu digo isso, eu não estou afirmando que a declaração de amor por alguém não seja importante. É claro que é. A gente deve declarar amor pelas pessoas. Deve dizer às pessoas que a amamos. Mas essa declaração, na verdade, ela deve ser o produto das nossas atitudes. O que é que eu quero dizer? Quando a gente afirma que ama alguém, mas os nossos atos não demonstram, as nossas palavras não passam de falácia.
Porque amor é atitude. Quando nós amamos alguém, nós evidenciamos esse amor através da forma como nós tratamos essa pessoa, cuidamos dela, nos preocupamos com ela, a servimos. Quando Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacente as minhas ovelhas. Tu me amas? Amo, Senhor. Então apacente os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacente as minhas ovelhas. Já que você ama, está aqui uma prova de amor. Cuide das minhas ovelhas. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Às vezes a gente diz que ama a Deus, mas os nossos atos não demonstram isso. Dá para você imaginar um marido que te ama, mas ele passa o dia sem te dirigir a palavra? E uma esposa? Dá para você imaginar ser amado por uma mulher, mas ela passa o dia todo e não te dirige a palavra? E seus filhos? Imagine que eles afirmam amar você, mas eles não dirigem a palavra a você. Eu pergunto, você suspeitaria do amor desse marido, dessa esposa, desses filhos? Eu tenho certeza que você dirá que sim. Então, por que nós dizemos que amamos a Deus, mas não nos comunicamos com Ele? Não nos dedicamos a Ele? Não provamos esse amor? Amor é atitude. Palavra deve ser tão somente o reflexo desse amor, e não o contrário. O anjo vem e diz: Daniel, você é um homem amado. Você é um homem amado. Quem de nós não gostaria de ouvir uma frase como essa? Olha, você é muito amado. Certamente que isso nos faz muito bem. Alguém que chegue para você e diz: você sabia que você é uma pessoa muito amada? Certamente que todos nós, sem exceção, ficaríamos surpresos com essa frase. Por quê? Porque nós vivemos uma época que o amor caiu em desuso, né? O amor verdadeiro, genuíno. Então, essa é a abordagem que o anjo faz a Daniel. Só que, dos versos 24 a 27, irmãos, o anjo vai trazer agora, o Gabriel, ele vai trazer agora uma sequência de informações que envolvem 70 semanas. Cuidado, porque esse número aqui, ele é um número simbólico. O que eu quero dizer cada número na Bíblia ele tem um significado, né? Por exemplo, o número 12 é o número da totalidade. Número 12, número da totalidade. Número 7, número da perfeição. Por isso que a besta tem como número 666, porque é como se a besta estivesse tentando ser Deus, mas nunca conseguisse. O que é que vem depois do número 6? 7. 7 ele não pode assumir, porque esse já tem dono, é o Senhor. Então ele toma emprestado o número anterior e ele tenta se aproximar. De que forma? 66666, mas nunca ele chega a 7. Então, os números têm uma simbologia. Por isso que não tome essas 70 semanas assim literal, não é? Porque 70 vai denunciar aqui então a perfeição do plano de Deus. O plano de Deus ele é perfeito. Tudo que Deus determinou vai acontecer. Agora vejam só o que é que o anjo diz a Daniel. Se você prestar atenção, você vai entender. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Daniel, e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. No verso 24, talvez você não perceba, mas o anjo está falando a Daniel sobre quem? Vejam só, verso 24. Primeiro,
está determinado sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Reparem o que vai acontecer, viu? Para fazer cessar a transgressão, 2, para dar fim aos pecados, 3, para expiar a iniquidade, 4, para trazer a justiça eterna, 5, para selar a visão e a profecia, 6, para ungir o santo dos santos. Eu lhe pergunto, quem era capaz de fazer tudo isso? Só Jesus Cristo. Quem pode fazer cessar o pecado? Jesus Cristo. Quem põe fim ao pecado? Cristo. Somente Jesus Cristo. Então, nesse período de 70 semanas, aconteceria de vir aquele que poria ou cessaria as transgressões, daria fim ao pecado, para expiar a iniquidade. Quem é que expia? Expiar aqui não é expiar de espião, não. É expiar de derramamento de sangue, expiação. É derramar o sangue para pagar o pecado, tá? Expiar a iniquidade, trazer justiça eterna. Quem traz justiça eterna? Jesus Cristo. Para selar a visão e a profecia. Por quê? Porque tudo se cumpre em Cristo. E para ungir o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era aquele lugar no templo que ficava separado do povo, né? Então havia uma cortina que fazia a separação. E quando Jesus deu o último suspiro e disse, está consumado, rasgou-se o véu de alto a baixo, dando acesso do povo ao seu Deus. Eu pergunto, o versículo 24 está falando de quem? De Cristo. Ainda que não use o nome dele, como conhecemos, nem tampouco o primeiro, a saber, Jesus. Então, essa é a primeira informação que o anjo está dando. Ele está dizendo, olha, Daniel, depois de 70 semanas, virá aquele que fará cessar o pecado, aquele que fará cessar a transgressão, aquele que porá fim aos pecados, aquele que expiará as iniquidades, aquele que selará a visão e as profecias, e aquele que ungirá o Santo dos Santos. O verso 24 está falando sobre Jesus Cristo. Lembrando que essas 70 semanas aqui, elas estão apontando numa perspectiva simbólica. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. Quem é o ungido? Cristo. Ao príncipe, 70 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que é que o anjo está dizendo aqui? Primeiro, que ordem é que ele está se referindo? Houve um tempo em que o rei da Babilônia, então, autorizou os judeus a retornarem a Jerusalém, Ciro. E nesse procedimento, cerca de 50 mil judeus retornaram a Jerusalém para a reconstrução do templo e dos muros. Pastor, onde é que eu conheço essa história? Livro de Esdras, reconstrução do templo. Livro de Neemias, reconstrução dos muros. Observem que ele diz no versículo 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Está no verso 25 isso. Isso aconteceu na história, viu, irmãos? É a história confirmando a veracidade da Bíblia. Até ao ungido. A pergunta é, o anjo está dizendo que, olha, desde a ordem que sairá para que vocês edifiquem Jerusalém, até a chegada do ungido, até a encarnação de Cristo. Aí ele então vai trazer mais uma vez a perspectiva das semanas, não é? Verso 25.
até ao ungido, ao príncipe. Olha lá agora, verso 25. Está projetado, Jonathan? Olhem aqui para o texto, viu, irmãos? Se não olhar, não vai aprender a Bíblia. É importante. Vejam só. Eu vou começar de novo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, os judeus foram autorizados a retornar a Jerusalém para reedificar os muros com Neemias e reedificar então o templo com Esdras, tá? Até Jerusalém, verso de número 25, até a chegada do ungido, até Cristo, o príncipe. Se passarão o quê? 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, será reconstruído, mas em tempos angustiosos, em tempos difíceis para o povo de Deus. Verso 26. Depois das 72 semanas, será morto quem? Ungido. Reparem, o ungido surgiu na história, passou-se mais uma sequência de 72 semanas. Tomem cuidado para não entender 72 semanas literal, que aí você vai fazer conta e vai se atrapalhar. Passou-se 72 semanas, ou seja, passou mais um tempo de perfeição escolhido por Deus. O que é que acontece com o ungido então? Verso 26, o ungido será morto e já não estará. E o povo de um príncipe, aí agora ele muda, ele já não está falando sobre Jesus. Vejam só, ele agora vai falar sobre um outro personagem. Verso 26. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações serão determinadas. A pergunta é, de quem ele está falando? Ele está profetizando o que ia acontecer no ano 70 depois de Jesus. Deixa eu explicar uma coisa aos irmãos para vocês não se confundirem. Pastor, é tanta informação que eu já estou me perdendo. Calma. Jerusalém sofreu pelo menos 2 grandes ataques na história. Um foi no ano 168. Eu disse 138 pela manhã. Deixa eu corrigir mais uma vez. 168. 168 antes de Cristo, Jerusalém foi invadida, o templo foi invadido e foi sacrificado um porco no altar. Quem foi que fez isso? Epifânio. Ano 168 antes de Cristo. Então, Jesus veio, encarnou, anunciou as boas novas. O Senhor foi sacrificado pelos nossos pecados, crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, deu a ordem da grande comissão e foi assunto aos céus. 70 anos depois do nascimento de Jesus, Jerusalém foi invadido novamente, agora por um general chamado Vespasiano. 70 anos depois. É sobre esse homem que o anjo está falando a Daniel. Observem, vamos repetir o verso 26. Depois das 72 semanas, será morto ungido. Pronto, eu já sei que Jesus será morto depois de 72 semanas. E já não estará. Eu já sei que Jesus não estará mais ali, fisicamente. Ele será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe, agora entra Vespasiano, que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra. Desolações, desolações são determinadas. Ano 70 depois de Cristo. Verso 27 agora. Ele fará firme aliança com muitos. A pergunta agora é, essa preposição está se referindo a quem? A primeira pessoa que ele citou, o ungido, ou a segunda, o príncipe da desolação?
Isso aqui, irmãos, é crucial para a visão apocalíptica. É crucial para a visão apocalíptica. Porque os dispensacionalistas, eles vão entender que a igreja, ela é um intervalo temporal para a salvação do povo de Israel. Os amilenistas não vão ver a igreja como um intervalo para a salvação do povo de Israel. Os amilenistas entendem que a igreja é o Israel de Deus. Então, no Antigo Testamento, o Senhor veio caminhando com um único povo. De modo esporádico, salvava, por exemplo, Raabe e sua família, trazia para a família da aliança. Isso aconteceu também no livro de Ruth, o Senhor trouxe para a família da aliança. Então o Senhor ia salvando pessoas que estavam fora dos vínculos de Israel. Mas quando Jesus, em Mateus 28, dá a ordem que devíamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho, observem que a igreja agora ela está espalhada por toda a terra. Então, em todos os lugares do mundo existem eleitos de Deus. Por isso que a igreja precisa pregar todos os homens. Nós não sabemos quem são os eleitos. Fato é, os eleitos crerão no Evangelho. Isso é um fato. Os eleitos crerão no Evangelho. A igreja chama todos, mas nem todos crerão. Só crerão os eleitos de Deus. E esses eleitos estão espalhados em toda a face da terra. Então os amilenistas vão ver a igreja como o Israel de Deus. Eu creio assim, viu, irmãos? Eu não entendo que o povo de Israel é um povo mais especial que a igreja. Eu não tenho esse entendimento. Eu tenho o entendimento que Deus no Antigo Testamento dirigiu um povo, que eram os hebreus, tá? Israel, e que o judeu que será salvo é o judeu que crê em Cristo. Judeu me refiro à etnia e não à fé. Então, se um judeu, numa perspectiva étnica, crê em Jesus, será salvo. Se ele não crê, ainda que a sua etnia seja judia ou judaica, ele será condenado. Porque o Israel de Deus é a igreja de Jesus Cristo. É o povo eleito de Deus. Claro, isso não implica em dizer que o povo de Israel não era eleito. Todos aqueles que o Senhor veio salvando, todos eles eram eleitos. Porque ninguém será salvo sem que Deus tenha elegido desde toda a eternidade e salvado no tempo. Tá bom? Então, quando a gente chega nessa preposição aqui do verso 27, que diz assim: Ele fará firme aliança. Os dispensacionalistas vão entender que a preposição ele está se referindo ao anticristo. Nós entendemos que ela está se referindo ao ungido do Senhor. E eu vou lhe mostrar. Vejam só, verso 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Prestem atenção, viu? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vejam se vocês encontram alguma familiaridade com as palavras que eu vou afirmar agora. Em uma determinada semana, em Jerusalém, um santo homem ergueu um cálice e disse: Essa é a nova e eterna aliança feita pelo meu sangue. Vocês conhecem essas palavras? Vocês conseguem perceber que as palavras do Senhor casam perfeitamente com isso que está sendo dito aqui? Em uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por quê? Porque ele fez firme aliança com muitos. A Santa Ceia ela foi ministrada na última semana de vida do Senhor Jesus Cristo. E naquela semana ele proferiu essas palavras: Esse é o cálice da nova e eterna aliança.
Perceberam? Então, nosso entendimento, no verso 27, primeira parte, não é que está tratando do anticristo, mas é que está tratando do Cristo. Mas o mesmo versículo agora vai falar também sobre o anticristo. Veja a parte B. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A gente sabe que quando o anticristo vier, o mundo vai sentir essas dores. A igreja será perseguida. Nós cremos que estamos vivendo o milênio. Que o milênio começou na inauguração do reino de Cristo, na sua primeira vinda, e esse milênio será concluído na segunda vinda de Cristo. Nós não acreditamos em um arrebatamento secreto, que nós estamos aqui, pronto, a igreja sumiu. Para nós, o dia do juízo final é um único dia. Então, Jesus virá entre as nuvens, as trombetas tocarão, os mortos ressurgirão, primeiro os que morreram em Cristo, eles vão ressurgir. Depois os que morreram sem Cristo vão ressurgir. Para quê? Para que os que morreram com Cristo, ou morreram em Cristo, melhor dizendo, crendo em Jesus Cristo como Salvador, eles sejam recebidos na glória de Deus. Os que morreram sem Cristo sejam condenados, não apenas nas suas almas e nos seus corpos. Com eles serão condenados Satanás, todos os demônios e o anticristo. E a Escritura diz lá no Apocalipse que Jesus vencerá o anticristo com o sopro da sua boca. Jesus é aquele que tem uma espada afiada que lhe sai da boca. Aí o texto lá que trata sobre a armadura do crente vai dizer que a espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Jesus é aquele que traz em sua mão a espada afiada, o grande guerreiro, o grande Senhor, aquele que agora no Armagedon derrotará o anticristo. Mas não vai haver guerra, não vai haver espada trincando com espada, porque não há ninguém que possa medir forças com Deus. Não existe uma guerra que os homens ganhem sem tocar e sem ferir os outros. Mas haverá uma luta em que o Senhor Jesus Cristo derrotará o anticristo e todos os inimigos de Cristo com o poder do sopro da sua boca. Então o verso 27, ele trata sobre os dois. Irmãos, eu sei que a gente acaba se aprofundando muito aqui e precisa de muito raciocínio para compreender. Mas também a gente tira lições. Primeiro, uma lição que eu tenho destacado muito nessas reflexões sobre Daniel é a fidedignidade da palavra de Deus. Semana passada eu disse que a maior tolice que o homem comete é duvidar que estamos tratando da palavra de Deus. E eu vou repetir, você não precisa pegar a Bíblia para provar a história. Desculpe, você não precisa pegar a história para provar a Bíblia. A Bíblia, ela é suficiente por si mesma. Quando você lê a Escritura e lê a história, você para e pensa assim, não tinha como ser diferente. Aquilo que Deus prometeu aconteceu fidedignamente, exatamente como Deus prometeu que seria. Isso deve alimentar nossa alma. Sabe por quê? Porque muitas vezes parece que nós vivemos como um povo que acredita, mas não põe todo o crédito. Veja só, nós temos, só na era cristã, mais de 2000 anos de vivência. Quando você volta para o período antes de Cristo, 6.000 anos antes de Cristo, já nascia lá a filosofia grega.
Então, isso porque eu estou indo só até a Grécia, que é o berço da civilização. Eu não estou indo até o Gênesis, que aí nós teríamos uma margem muito maior, muito superior. Eu estou indo até ali o berço da civilização. Durante pelo menos esses 8.000 anos, tudo aquilo que a Bíblia anunciou tem se cumprido. Você olha para a Bíblia com indiferença, sem saber se de fato se trata da palavra de Deus, ou questionando se há algo nela que de repente seja conforme a vontade de Deus. Não há um fato histórico que ela tenha previsto que não aconteceu. Não, pastor, mas eu não sou incrédulo a esse ponto, não. Irmãos, eu vou dizer que a gente age como incrédulo muitas vezes. Veja só, Jesus disse que viria como um ladrão. Quando menos se esperasse, ele viria entre as nuvens. Quem de nós vai dormir à noite desse dia ansiando pela volta de Cristo? Quem de nós? Nós somos homens da nossa época. E a nossa época tem um forte apelo por viver o aqui e agora. Isso faz com que nós não vivamos numa perspectiva da vinda de Cristo. Talvez para alguns crentes, se perguntasse a eles: você gostaria que Jesus voltasse hoje? Eles respondessem: não, eu gostaria que ele demorasse mais. Não lhe parece estranho não essa opinião? As almas que estão aos pés do trono estão clamando dia e noite: hosana, volta, Senhor Jesus. Elas querem gozar no corpo a bênção que hoje gozam apenas na alma. Nós estamos aqui na terra, temos um corpo físico, mas não ansiamos para a volta do nosso Salvador. Isso não lhe parece estranho, não? Não lhe soa estranho o fato de você ser crente e dizer que crê no Evangelho da salvação, saber que há promessas, e até hoje Deus não deixou de cumprir uma vírgula das promessas que ele deu, todas elas foram cumpridas, e o livro de Daniel tem demonstrado isso, e nós sabemos que ainda há uma promessa por ser cumprida, mas nós não ansiamos por isso. Você consegue notar, sabe o que eu tenho percebido, irmãos? Hoje eu fui almoçar com uma família amiga, né, do pastor que esteve aqui conosco pela manhã, e eles comentando sobre o sermão da manhã. E eu dizia a eles bem assim: sabe o que é que tem me chamado muita atenção, eu estudando o livro de Daniel? É a disparidade que a gente encontra entre as verdades que estão no livro de Daniel e a nossa realidade atual. Rapaz, isso tem me chamado uma atenção de modo assustador. Eu dizia a eles: a gente lê Daniel e tem a sensação que Daniel é um homem de outro planeta. Não é um homem desse mundo, não. A gente lê Daniel e tem essa sensação. A oração, a preparação, a fé, a certeza, não temer a morte, serem atirados os seus 3 amigos numa fornalha de fogo, sem negar a Cristo, e Cristo lá dentro se manifestar e acolhê-los. Daniel atirado numa cova de leões para não se dobrar diante de um imperador. A gente lê o livro de Daniel e diz: meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Irmãos, Daniel era um cidadão dos céus, era um homem de fé, temente a Deus. Quando a gente olha para Cristo, a gente também tem a sensação que Jesus Cristo não era um homem desse mundo, porque a nossa maior referência de fé é a pessoa bendita de Cristo. Na verdade, não é Jesus Cristo e Daniel que estão fora daquilo que Deus quer. Na verdade, é nós que não temos a fé e o comportamento que eles demonstraram. Ou seja, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Precisamos chorar os nossos pecados, pedir a Deus perdão por eles. Precisamos ser um povo de fé, um povo de convicção, um povo que não teme a homens, mas teme somente a Deus. Precisamos olhar para a Escritura e, de fato, perceber que os parâmetros que lá enxergamos
estão muito acima daqueles que nós temos praticado. E o resultado disso deve ser o quê? Deve ser mudança de vida. Porque se a minha mente, ela é desse mundo, significa dizer que eu nunca vou viver na expectativa da volta de Jesus. Mas se a nossa mente é uma mente cristã, nós vamos viver em função da volta de Jesus. Se a nossa mente é humana, nós não nos chocamos com o pecado. Mas se a nossa mente é uma nova vida, o pecado vai nos escandalizar. Então, Daniel era um homem que vivia nesse mundo, que tinha comunhão com Deus. Jesus Cristo, que é a maior de todas as referências, porque Ele mesmo é 100% Deus e 100% homem, nos mostra o que é o padrão de vida de um santo filho de Deus. Nos mostra o que é o padrão de vida daqueles que vivem para a glória de Deus. Certo dia alguém chega para ele e diz: Senhor, come um pouco. E ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Até a necessidade física de se alimentar, nesse momento ele desprezou, para que a vontade de Deus fosse exaltada. Sabe o que é isso? Prioridade. Eu acho que a palavra dos 2 sermões de hoje, irmãos, se resume em uma: prioridade. Reino de Deus é prioridade na vida daqueles que são santos. Tanto pela manhã quanto pela noite nós vemos isso. Reino de Deus é prioridade para aqueles que têm uma mente cristã. E essas são verdades que o livro de Daniel nos traz. Ele não estava preocupado com os reinos desse mundo, com os reinos dessa terra, embora fizesse um excelente papel enquanto cidadão e enquanto executivo na Babilônia. No entanto, ele vivia como um verdadeiro cidadão dos céus. Ele não vivia, irmãos, como nós vivemos. O foco das suas preocupações não são as que nós temos. Era completamente diferente, era tudo diferente da prática que nós temos tido. Nós estamos, acredito eu, que esse é o 10º sermão no livro de Daniel. Esse sermão de agora é o 10º no livro de Daniel. E meu irmão, se até agora Deus não tem lhe incomodado com o que você tem ouvido, eu lamento lhe dizer, você precisa nascer de novo. Lamento lhe dizer o fato de não haver ainda nascer de novo, é isso que eu me refiro. Porque não tem como a gente se deparar com o que está escrito e fazendo um contraste com cada um de nós, não nos incomodarmos. É inevitável. Ou nós somos cidadãos dos céus e assim vivemos, ou somos cidadãos que vivem na perspectiva dessa terra. Cuide de todos os seus compromissos nessa terra. Ninguém está mandando você ser irresponsável. Cuide de todos eles como quem serve ao Senhor. É assim que a Bíblia orienta. Mas não deixe que os cuidados que você precisa ter com seu ofício, com seus estudos, com sua família, eles estejam acima dos interesses do reino de Deus. Porque no dia que assim o fizermos, estaremos demonstrando que a nossa mente é desse mundo, mas não uma mente de um novo nascido.